Paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia para todos. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a vida de casais, como se pode formar uma família, como pode se obter uma família em paz nos caminhos do Senhor. Não existe família perfeita, mas não existe família que siga um caminho agradável, um caminho perfeito, né? Um caminho que agrada a Deus, se não colocarmos em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não considerar que Jesus, ele é a cabeça da família. Todo lar, Jesus Cristo precisa estar presente. Eu quero falar hoje sobre a autoridade dos pais para com os filhos. Os pais são autoridade para com seus filhos. Não uma autoridade tirana, um ditador, não. Uma autoridade, pessoas que são responsáveis pela criação, formação e preparação dos seus filhos. Veja que Ana, que está lá em 1 Samuel, Ana, ela prometeu a Deus que se ele concedesse que ela engravidasse, ela daria um filho para Deus. Mas a Bíblia diz que ela ficou com a criança até ele aprender a viver. Ela ficou até a idade de 7, 8 anos com aquela criança, até que ele tivesse recebido a educação da sua mãe e do seu pai para poder colocá-lo na casa do Senhor com o sacerdote Eli. Falando de Eli, no capítulo 2 de 1 Samuel, a partir do versículo 12, fala sobre os crimes dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes, né? E Eli foi um homem também que era sacerdote e juiz. Ele se preocupou mais com a sua vida de juiz, com o seu magistrado, do que mesmo com a preparação dos seus filhos, a educação dos seus filhos. Veja o que aconteceu. Os filhos de Eli, eles cometeram crime contra Deus. A Bíblia diz que as carnes que os penitentes levavam para o sacrifício, ele mandava roubar aquelas carnes, aquelas peças boas, para eles se alimentar, né? Quer dizer, roubando a Deus sobre este episódio. E também a Bíblia retrata que os filhos de Eli, Finéias, né, e Ofni, estes sacerdotes, eles se deitavam com as mulheres que trabalhavam na porta do templo, né? Na porta das congregações. Eles se deitavam com elas. Então, cometendo crimes terríveis contra Deus. Então, meus queridos irmãos, é preciso que o pai sinta essa responsabilidade para com seus filhos, desde a sua nascença, desde dos seus primeiros dias de vida, os pais precisam acompanhar o crescimento daquela criança na orientação, na educação, na disciplina vinda de Deus, vinda conforme ensina a Bíblia Sagrada. Então, Deus estava irado com os filhos de Eli. Deus não estava satisfeito. E nós, pais, vós, mães, que cuidam dos seus filhos, você precisa ser responsável por eles. Você precisa ser autoridade para com seus filhos. Para que, como nós falamos ontem, que os filhos devem ser obedientes aos pais. Nós falamos ontem que os filhos devem honrar pai e mãe, como a Bíblia diz, mas é preciso que os pais e as mães eduquem os seus filhos para que eles façam isso, para que eles honrem pai e mãe. Os filhos de Eli
desonraram Eli, porque percebemos que Eli não preparou seus filhos adequadamente. Ele estava mais voltado para o seu trabalho de magistrado do que a obra do Senhor. E Jesus vai dizer, não é, que ninguém pode servir a dois senhores. Você precisa servir a Deus, servir a Cristo Jesus somente. Se você for servir a Deus e a outro, você vai acabar não fazendo nada, ou não fazendo nada perfeito, nem para um, nem para o outro. Então, cuide dos seus filhos. Existe, né, cientificamente comprovado que o ser humano, quando ele nasce, ao nascer, ele já começa formando a sua personalidade, não é? Eu tenho até um exemplo, que eu tenho o meu neto Mateus, que hoje está com 12 anos, eu acompanhei o nascimento dele. Não fazia 3 horas que ele tinha nascido, estava lá no berço, virado para a parede, e eu cheguei e falei, cadê o neto do vovô? Meus irmãos, pasmem, Mateus virou e olhou para mim. Então, a partir do nascimento, a criança começa a formar a sua personalidade. Então, ela precisa estar num ambiente sadio, ela precisa aprender com seus pais os passos da vida, porque chegando até os 7 anos, essa personalidade está formada. E daí para frente não há mais como mudar, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que nós precisamos nascer de novo. Então, se você nascer de novo, então você muda. Mas o Senhor manda que você prepare o teu filho, assim como fez Ana, que fala que ela deixou o menino desmamar. E esse desmame, lá da Bíblia, lá no Antigo Testamento, significava uma preparação da criança até os 7, 8 anos de idade. Portanto, meus irmãos, para que você não tenha surpresa com o teu filho, para que você não sofra com ele no futuro, você precisa educá-lo, você precisa impor autoridade sobre teu filho. Eu não vejo assim uma coisa que as pessoas dizem, não, o meu filho, a minha filha, eu tenho que respeitar a privacidade dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na sua casa, quem manda é você. Na tua casa, o teu filho, a tua filha não podem ter privacidade a ponto de se trancar dentro de um quarto e você não poder entrar lá para ver o que está acontecendo. Principalmente hoje, com essas redes sociais, que é muito boa, mas por outro lado, tem muitas coisas ruins que está destruindo as pessoas, não é? Destruindo os jovens. Vocês veem o que acontece aí, jovens se matando por incentivo de redes sociais. Então, privacidade para o meu filho que mora na minha casa, isto não existe. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve entrar no quarto dos teus filhos, deve verificar os seus guarda-roupas, deve verificar suas gavetas, suas vestes, e para ver o que está acontecendo com ele. Você deve observar o teu filho na chegada em casa, olhar para os seus olhos, conversar com ele para sentir se houve alguma mudança naquela jovem, naquela criança, naquele rapaz ou naquela moça. Você não pode ficar como a Ema, né? A Ema enfia a cabeça na areia e acha que está protegida. Você precisa, meu irmão, evitar surpresa. Como a gente tem visto aí, né, nas páginas policiais, a polícia chega na casa do cidadão, invade o quarto dos filhos e lá está cheio de drogas, cheio de armas. Aí vai entrevistar o pai fala, eu não sabia. Sabe por quê? Porque ele respeita, entre aspas, essa privacidade, essa falsa privacidade. Eu quero dizer para você
que quem quiser ter privacidade, vá morar sozinho. Vá arrumar uma casa e vai morar só. Ali sim, eu tenho 5 filhos casados. Então, eles têm a privacidade deles. Hoje eu não posso chegar na casa de nenhum deles e invadir sua casa, seu quarto, seu guarda-roupa, porque ele deixou pai e mãe e uniu-se a sua esposa e são uma só carne, são eles. Mas na minha casa, morando debaixo do meu teto, a privacidade é minha. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar lhe desejando um bom início de semana e que Deus os proteja e guarde em nome de Jesus.